Oi pessoal, mais uma vez aqui para um novo bate-papo do Conversando Com e vamos falar de nutrição? Bom, a pandemia mudou muitos dos nossos hábitos, né? A alimentação, claro, não poderia ser uma exceção. A ansiedade que é gerada pelo medo do contágio, pelo isolamento social, eles fizeram com que a comida ela ficasse sendo usada como uma válvula de escape para muitas pessoas. Mas também teve gente que aproveitou esse tempo em casa para se dedicar ao preparo de alimentos, possibilitando assim uma dieta mais saudável, né? Sobre a alimentação na pandemia, hoje a gente vai conversar com a nutricionista Auxiliadora Albuquerque. Dora, muito obrigada por estar aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, Andréa, também agradeço o convite. Que é isso. Bom, veja só, realmente é um desafio, né, durante essa pandemia. Foram inúmeras questões aí que envolveram e realmente existe isso a gente tá descontando um pouquinho no alimento, né? Como é que a gente lida com a ansiedade, né? Realmente ela toma conta na hora da alimentação. Como é que funciona? Não, o problema de ansiedade realmente da pandemia é um problema assim de saúde pública. Certo. Não é? Se a gente for ver os dados de ansiedade, tanto da Organização Mundial de Saúde, como dados aqui do Brasil, nós estamos assim com pelo menos 50% da população com algum episódio de ansiedade ou depressão, ou problema com o sono, não é? Então, de fato, é um problema que, vamos dizer, tem que ter uma preocupação a nível de saúde pública. 50% é muita gente. É um contingente, né? Então, na verdade, é uma preocupação que a gente tem a nível clínico, a nível de consultório, mas só para fazer uma ressalva, isso tem que ser, a gente tem que pensar sobre isso a nível de saúde pública, de medidas governamentais, porque essa pandemia, a gente sabe que é algo que a gente vai depois, não é? Vamos dizer assim, tendo que, desde já, minimizando essas questões, esses problemas, né? Isso. A nível clínico, a nível de consultório, de fato, tem acontecido muito. Os pacientes têm ganhado peso, os pacientes têm demonstrado assim, um gosto por determinados tipos de alimento, como você bem falou, de que você usa como válvula de escape. Isso. Né? E de fato, assim, a primeira coisa que eu procuro fazer é avaliar um pouco esse grau dessa ansiedade. Né? Apesar de que não sou psicóloga, mas já com a experiência de nutrição, a gente já percebe que algum grau de ansiedade a gente vai ter que ter uma ajuda de outros profissionais, né? A gente só como nutricionista fica difícil de fazer um trabalho realmente efetivo e resultado. Mas então a avaliação do grau é muito importante, entendeu? Então, se for um grau de ansiedade, vamos dizer assim, de que a pessoa nunca teve história, porque o que acontece às vezes, quem já teve história, quando surge numa proporção infinitamente maior. Certo. Mas se a pessoa é uma pessoa que realmente não teve história e está ali por conta do isolamento, por conta do medo, né? Do medo de adoecer e do medo, um medo assim generalizado, claro. Né? E a partir que primeiro se atingiu os idosos e hoje a gente tem visto todas as faixas etárias, né, sendo atingidas. Então esse medo realmente é como se fosse uma situação de estresse quase que crônico. Então o que é que eu como nutricionista posso fazer? Normalmente eu gosto de usar o diário alimentar e nos casos de ansiedade eu gosto muito que tente associar aquele diário alimentar, aquele registro com os sentimentos. Entendi. Então, eu comi tal comida porque naquele momento eu senti isso e isso. Então, para inclusive haver um autoconhecimento. Né? Uma outra forma também importante da gente lidar com essa ansiedade dos pacientes é estimular o exercício físico. Né? Eu acredito muito no papel do exercício físico, né? Tem inclusive a própria yoga, os exercícios dentro d'água, né? Isso. Eles têm um papel realmente ansiolítico. Então, assim, eu acho que para a questão da ansiedade, porque assim a gente vê depressão muito, a gente vê ansiedade, a gente vê distúrbios do sono muito frequente, não é?
Então, assim, aí isso gerando a compulsão alimentar ou o contrário. A gente vê mais compulsão alimentar. A gente vê mais... Então, o ganho de peso foi infinitamente maior do que a perda. Mas eu também tive pacientes que perdeu 15 quilos de peso normal. Entrou num processo de desnutrição. 10 quilos, entendeu? Tudo decorrente das questões emocionais. Falando de compulsão, o que causa essa compulsão, né? Geralmente é por doce ou por comida mais rica em gordura. O que termina levando a gente mais para esse lado? Para a compulsão alimentar? Olha, a causa tem muito a ver com ansiedade. Sim. Entendeu? Tem muito a ver com ansiedade. Agora sim, é como eu estou lhe dizendo, às vezes o sintoma psicológico ou a depressão ou a ansiedade pode causar ou a compulsão ou o inverso, a falta de apetite, né? A anorexia. Mas a grande maioria leva a ansiedade e leva a compulsão alimentar. E é claro que a gente sabe muito bem que o alimento é uma fonte de prazer, não é? Então é uma fonte de prazer. Então é uma coisa natural. Você tá com um desconforto emocional e você ir à busca, à caça, né, como nós primitivos, de algo que aplaque esse sentimento, né? E dos distúrbios alimentares, assim, quais foram os mais comuns? Dos distúrbios alimentares. A partir da pandemia. Da pandemia, eu diria que seria tanto a compulsão alimentar e dentro da compulsão alimentar, o contexto, porque assim, como você falou, as pessoas puderam cozinhar, puderam fazer, ter essa perspectiva, mas a grande maioria optou por delivery, né? Optou por pedir. Sim, teve muito. Claro que a gente não pode comparar a comida feita em casa com a comida feita nos restaurantes, não é? E ninguém liga para pedir uma maçã, né? Pois é. Ninguém liga para pedir uma salada de fruta. Pouco se liga para pedir uma salada. Né? Então liga-se para o quê? Para pedir para pedir pizza, para pedir hambúrguer, né? Então assim, o que se comia de feijão e arroz, o que se comia de legumes foi substituído por macarrão instantâneo, foi substituído por refrigerante, porque é prático, né? O que é prático. E que é um prático que você vai pagar o preço depois, né? Pois é. E a pandemia, a gente pode dizer que é um bom momento para se fazer uma dieta, para tentar correr atrás de prejuízo? Eu não acho que seja, não. Assim, quando a gente fala a palavra dieta, a gente sempre vê dieta como algo restritivo. Isso. Né? Esse termo dieta ficou sendo usado dessa forma. Por isso que a gente sempre fala assim, programa alimentar. Acho que está querendo abolir um pouquinho essa palavra. Para esse nome pesado, esse nome que sempre soa algo punitivo, né? Algo restritivo. É verdade. Então, assim, se for dieta nesse sentido, né, do consenso comum, não acho que seja favorável. Eu acho que é um momento, sim, de você ter uma preocupação com a sua alimentação. Certo. Porque os estudos mostram a importância da alimentação na imunidade, é algo assim completamente sedimentado. Era o que eu ia perguntar agora. Como é que o alimento ele pode nos ajudar a fortalecer realmente? Isso, exatamente. Então, assim, é o momento da gente procurar ter uma alimentação saudável. E não só por questões puramente de que você deve comer saudável, né? Sempre. Mas por questões mesmo de você se proteger. E é algo, assim, muito mais importante do que, vamos dizer, a grande maioria imagina, porque escuta, né? Zinco, vitamina D, né? As pessoas escutam. Mas a pessoa, se você for a fundo compreender a importância da nutrição mesmo, de um modo geral, no sistema imunológico, é algo que a gente não... Né? É fundamental. Para a gente encerrar, que dicas a gente poderia dar para realmente ter uma alimentação mais saudável, né? De ter um hábito melhor, uma relação melhor com a comida? Eu acho que é um processo, sabe? Eu acho que comer correto é um processo. Não é uma coisa simples no sentido de que não adianta se você não se, vamos dizer, se colocar com esse propósito. Porque é uma educação. É como uma educação, quando você educa seu filho,
é estudar, ter gosto pelo estudo, você acha que você vai virar para ele e dizer, meu filho, estude? E ele vai? Não, não é assim. Né? Então, como é um processo, e que de preferência que seja feito desde da idade tenra, né? Desde do aleitamento materno, né? Então, assim, nesse processo da criança para o adolescente, ou mesmo nós adultos, né, a gente precisa de ter um tempo para fazer compra, um tempo para preparar alguns alimentos, um tempo para ter algumas saladas na geladeira, um tempo para ter algumas frutas em casa. Então porque teoricamente, porque a alimentação é uma coisa prática, não é? Então eu acho que a primeira coisa é que você tem que se dispor, porque quando a pessoa chega no meu consultório, ó, doutor, eu não tenho tempo. Eita. Eu não tenho tempo absolutamente nenhum de fazer absolutamente nada. Como é que assim, eu sei, quando eu escuto essa fala, assim, eu sei que eu estou pegando uma pessoa que está no início do processo, né? No início do processo, de compreender que comer correto vai demandar um tempo. Ela ainda não está querendo abrir mão. Exatamente. Exatamente isso. Então eu acho que você precisa de ter um tempo para, assim, você fazer essa programação. Como é que você vai ter salada? Você pode ter uma salada na sua casa, você enxugar as folhas, deixar algumas folhas enxutas, né? E quando você compra os vegetais, você pode ter algumas preparações que dure 3 dias na geladeira. Você pode fazer uma caponata de berinjela, você pode fazer um repolho refogado, dá para durar 3 dias na geladeira, não é? Então você pode ter algumas frutas que sejam, vamos dizer, que demorem mais um pouco, frutas fechadas, a maneira de você armazenar, fora da geladeira e depois dentro da geladeira. Então tudo isso você vai precisar de um tempo, não é? Sim. De um tempo, de uma orientação, de um profissional, não é? Não é uma coisa assim, eu quero comer correto Então, mas a notícia boa é que depois que você aprende algumas coisinhas simples, fica tudo mais fácil, entendeu? É algo que a pessoa tem que colocar como prioridade, porque você veja, se você tem uma alimentação saudável, quantos problemas na sua vida você vai poder, vamos dizer evitar, assim, evitar? Quantos problemas na sua saúde, não é? É que a alimentação... Em todas as questões da saúde mental, porque uma pessoa que está com problema no intestino, com problema de constipação intestinal, aí se sente mal, de digestão, aí come uma comida e fica se sentindo mal. Quer dizer, afeta a sua qualidade de vida totalmente, né? Então, realmente, eu acho que é um investimento que vale a pena, né? Que vale a pena você... E assim, outra coisa, você envelhecer com saúde. Isso. Né? Você vê que na pandemia, o idoso é realmente, sem dúvida, é a primeira população mais vulnerável. E por quê? Porque o idoso tem problema de nutricional. A grande maioria do idoso brasileiro, eles têm deficiência de vitamina D, eles têm deficiência de zinco, eles têm deficiência de vitamina A, eles têm deficiência de todos os nutrientes que são fundamentais para o sistema imunológico. Dora, eu queria muito te agradecer, foi ótima a nossa conversa. Acho que a gente conseguiu passar bastante dicas para as pessoas e que acho que todo mundo conseguiu entender que realmente a nutrição é extremamente importante. Tá? Eu também quero agradecer a oportunidade. Né? E estou encantada assim, com a sua proposta. Obrigada. Estou assim, realmente torcendo para que ela seja o máximo. Obrigada. Né? Obrigada mesmo. Divulgada. É isso, gente. Eu espero que vocês também tenham aprendido bastante hoje. Eu particularmente, sou fãzaça. Acho que acredito que realmente a alimentação e saúde andam juntas e a gente tem que investir realmente mesmo tempo que for preciso. Bom, a gente se vê na próxima semana, tá bom? Até mais.